bem? Bom dia, porque eu tô gravando um vídeo de manhã, né? Eu resolvi fazer esse vídeo porque ontem, conversando com a minha irmã, tudo, né? E a gente tava falando sobre como que as pessoas não têm noção, né? Quando elas ficam falando assim: ai, como você engordou. Ai, nossa, porque você era magrinha. Ai, porque você, né, agora tá gorda. Tipo assim, sabe? Ai, tem que parar de comer. Gente, eu fico pensando assim, sabe? Teve um caso, né, que de um parente, assim, não é nem parente, né? A gente convive ali todo mundo junto. Que um menino tem 11 anos e ele tá sofrendo bullying na escola e os menininhos, os amiguinhos ficam falando: ai, você tá gordo, ai, como você, né, você é gordinho, né? E aquelas piadinhas, né, que na minha época eu também sofri tanto bullying, mas não era nem bullying, né, era apelidos. E hoje Hoje é bullying, né? Mas até entanto, é que nem eu falo. Eu tenho uma filha de 10 anos, né? Já vai fazer 11. E eu falo pra ela: se você um dia sofrer algum tipo de bullying, me fala, né? Me fala, a gente vai tentar resolver, a gente vai tentar ver na escola, tudo. Eu falo assim: e outra coisa, eu não aceito que você faça com ninguém, né? Eu sempre educo ela dessa forma. Porque, gente, eu fui casada 4 anos, né? Ao todo eu fiquei com ele 13. E quando eu comecei a namorar ele, tudo, eu sempre me cobrei muito pra ter um corpo legal. Nunca fui sarada, mas eu sempre fui na academia. Eu sempre me cuidei muito. Eu tinha 20 anos, tá? Isso. Hoje eu tenho 38. E aí eu sempre fui, me cuidava, assim, tudo. Só que chegou um ponto que, assim, como que eu posso dizer? Eu não tava percebendo que era algo que eu estava fazendo pra agradar ele e não a mim mesma, entendeu? Por um tempo foi pra mim. Mas aí eu comecei a perceber que começou a ser assim: ah, deu uma engordadinha, hein? Ah, quando eu te conheci, você não tinha celulite, hein? Isso, eu já tinha tido a minha filha quando começou, né? Só que pra mim, normal ele falar isso, né? Nada demais. Gente, mal sabia eu o quanto aquilo tava me afetando interiormente. Como aquilo tava me deixando chateada por ele falar daquela forma, entendeu? Mas, enfim, e começou assim, sabe? Olha essa gordurinha, nossa, olha esses braços forte, sabe? Enfim, né, gente? Olha, tem que dar risada, porque eu falo, como que eu queria ter percebido há muito tempo atrás de que realmente era algo que tava me incomodando, cara. E eu não tomava uma decisão, sabe? E aí, o que eu quero dizer com isso? Esse menininho que tá sofrendo bullying na escola, os amiguinhos começou. Só que aí tem uma outra parte também. O pai, dentro de casa, vive falando assim: ai, também, olha o tanto que come, olha como que engordou, olha, sabe umas conversas assim? Gente, pra quê? Sabe? Faz diferente, sabe? Começa a falar assim: olha, filho, né? Vamos fazer um exercício. E detalhe, tá? O pai é gordo, né? Pra falar assim, bem rasgado, porque eu fiquei tão assim que ele cobra tanto menino, e ele é, né? Gordinho, ele é alto e é gordinho. Então, tipo assim, gente, começa a cuidar de outra forma, ó, vamos mudar uma alimentação todo mundo dentro de casa,
vamos fazer um exercício. Não precisa ficar falando. Aquilo entra na nossa mente que futuramente, como tá sendo agora, que é um ponto que eu quero chegar, aquilo ali afeta ainda mais uma criança, entendeu? Ele tá com 11 anos e aí vai precisar fazer endoscopia, porque tá com... Ah, se vocês escutarem um barulho, porque tá chovendo aqui na minha cidade. E um calor que vocês não têm noção. E, enfim... E ele vai precisar fazer endoscopia, porque começou com dor na barriga, porque começou a passar mal. Mas, gente, você vê que é tudo psicológico dele, né? Assim, você vê que realmente já tá afetando ele. Você imagina. Então, eu digo assim, eu já era adolescente, já era mocinha, quando aquilo começou em mim me afetar. E eu não percebia, né? Assim, eu não tinha pra vocês terem noção, eu tive a Lara com 27 anos, quase 28, né? Aí meu corpo mudou total, né? Não que assim, eu engordei muito pouco na gravidez da Lara, engordei 10 quilos ao todo. Eu tive uma cesárea muito boa, muito tranquila. Não tive, assim, dor mais normal, assim, depois dos pontos. Fazia tudo em casa, cuidava da Lara, cuidava da casa, tudo, né? Tive ali a primeira semana uma ajuda lá da minha mãe, da minha ex-sogra, tudo. Só que eu me virava, sabe? Me virava com tudo. E aí, eu lembro que daí em diante foi muito mais difícil, assim, eu voltar numa academia, mesmo que eu tinha apoio, né, do meu ex-marido que ficava com a Lara, tudo, mas era mais difícil. Aí quando eu completei 30 anos, o meu metabolismo foi lá embaixo. Com 31 eu descobri que eu operei da vesícula, aí depois eu descobri que eu tinha hipotireoidismo. Um dia eu quero vir falar sobre o hipotireoidismo, mas assim, em mim, tá? Qual que é o que causa em mim, porque eu não quero ficar nesse assunto, porque eu também não sou médica, né? Mas o que afetou em mim, tá? E eu lembro que, tipo assim, depois disso, eu fui na médica, né, tudo, só que a médica falou assim, o tireoidismo, ela não quer dizer que você vai ficar gorda, né, ela falava. Você tem que cuidar da alimentação, concordo com ela. Tem que fazer atividade física, também concordo. Só que o metabolismo seu é muito mais lento, né? Ele não é igual quando eu tinha 20 anos, que eu ia lá na academia e perdia peso assim, ó, rapidinho. Agora não. Agora eu não perco, mesmo eu fazendo dieta, faço exercício regular, minha tireoide tá reguladinha, tudo, mesmo assim é muito difícil perder peso rápido, né? Enfim, e o que eu quero dizer? Eu lembro que quando aí começou eu tive a Lara, comecei a ter um quilinho a mais aqui, outro lá. Hoje eu tô a mais de 10 quilos fora do meu peso, tá? Até um outro vídeo também que eu quero fazer sobre isso. Mas só pra, né, contextualizar o que eu tô falando. Hoje, gente, eu vejo assim como aquilo me afetou. Como me afetou quando ele falava essas coisas pra mim. Porque no final do meu casamento eu não conseguia mais nem ficar nua perto dele. Eu já não ficava. Não tinha coragem, não tinha vontade, tinha vergonha do meu próprio marido, porque aquilo entrou muito na minha cabeça. Eu fiquei muito chateada com tudo isso. E ele falava assim, eu não sei se pode se dizer narcisista, né, sei lá. Mas ele dizia assim, eu falo isso pro seu bem, porque depois você fica aí falando que tá fora do peso,
que isso, que aquilo, tudo bem mesmo que eu falasse, mas eu acho que tinha que ser de uma forma diferente. As pessoas têm que entender que depende do jeito que você fala, aquilo magoa, sabe? Aquilo entra na nossa cabeça e aí vai magoar, entendeu? E eu lembro que ele falava, tipo assim, até um biquíni, vamos supor. Eu não tava me sentindo mais bem de pôr um certo biquíni. Não sei se vocês vão lembrar aquelas calcinhas que a gente usava antigamente, que era cortininha, né? Embaixo, eu digo, né? Que era cortininha. Depois vocês pesquisam aí pra vocês verem qual que é o biquíni. E eu lembro que eu usei muito aquilo. Mas por quê? Mesmo eu não me sentindo bem, eu usava porque ele gostava. Eu usava, tipo assim, uma roupa porque eu sabia que ele gostava. Sabe assim? Um biquíni pra ficar com uma marquinha pra agradar a ele, não primeiro a mim. Sabe, eu quero dizer isso. Tipo assim, mesmo que você queira agradar outra pessoa, mas primeiro agrade a você primeiro, entendeu? E eu falo assim, gente, como foi difícil essa fase de como que eu fiquei muito chateada, como que hoje eu tenho uma certa clareza de nunca mais aceitar isso na minha vida, entendeu? De ter alguém, de me cuidar para alguém e não para mim, entendeu? Eu me cuidava, eu tava me cuidando de ir numa academia, de ir não sei na onde, mas pra agradar outras pessoas. No caso, né, era meu ex-marido. E não que ele tenha a culpa, não é assim. Eu não quero culpar ninguém por isso, entendeu? Mas que me chateou muito. Eu quero deixar claro aqui o porquê que eu tô falando. Aquilo, quando uma pessoa fala algo que a gente já sabe que tá magoando, né? A gente finge que não tá vendo, finge que tá tudo bem, finge que é normal escutar isso. Sabe assim, não é normal, sabe? Não é normal, porque aquilo ali vai te magoar, vai te ferir de uma forma que depois vai ser difícil você se relacionar novamente, você se olhar no espelho. Eu vejo hoje assim, cara, hoje eu não gosto de me olhar no espelho, eu tô fora do meu peso. Eu não consigo achar tempo pra poder ir me exercitar. Tento fechar um pouco a boca, mas tem hora que a ansiedade fala mais alto. Então, como é difícil, tipo assim, hoje tudo bem, eu tenho uma realidade diferente, eu sou mãe solo, eu tenho casa, eu trabalho fora, a correria é diferente, né, tudo. Mas eu falo assim, magoa, sabe? Porque a gente já não tá legal com aquilo ali. O corpo, com a mente. E aí vem uma pessoa e... Aí, quando foi esses dias atrás, o meu ex-marido foi levar minha filha, né? Lá na minha casa. Não, foi levar o remédio dela. E aí, a gente assim, conversa numa boa, né? Tudo que é da Lara, tudo. Tem uma certa convivência. E aí, na época que a gente namorava, ele empinava de moto, né? Então, assim, eu ia com ele, tudo, né? Loucura, mas a gente, né? Adolescente imaturo, então a gente não sabe o que tá fazendo, né? Enfim. E eu ia com ele. E aí a minha mãe começou a brincar. Logo vai ser a Lara, né? Que vai estar na garupa dos menininhos e que não sei o que, falando pra ele, né? Aí ele falou assim... claro que não, né? Tudo. Aí a minha mãe falou assim, ué, mas a Michelle ia, né? Por que a Lara não pode, né? Gente, você sabe o que ele falou? Ele falou assim, na época que ela era magrinha, né? Cidinha, falou pra minha mãe, né? Na época que ela era magrinha, aí dava pra ir pra empinar. Gente...
Olha, eu não vou falar aqui o que eu respondi pra ele, porque eu acho que pode ser que o YouTube me bloqueia, né? Mas assim, que inconveniente. Hoje eu não dei o direito de me falar isso, entendeu? Eu não sou mais nada dele. O que eu respondi pra ele? Eu falei assim, com quem eu tô fazendo outras brincadeirinhas, não tá reclamando do meu peso. Eu falei pra ele, né? Ah, eu sei que não sei o que. Falei, não, você não sabe, eu falei pra ele, né? Enfim, e assim, aí eu já cortei, porque, né, a gente não discute perto dos filhos, né? E aí eu cortei o assunto e entrei pra dentro, tudo, e aquilo ali acabou o assunto, sabe? Mas, gente, como que é chato, sabe? Aí outro dia eu peguei ele fazendo com a minha filha. Não sei se vai ter barulho, mas eu abri um pouco o vidro. Meu carro não tem ar e tá muito calor. E os vidros estão tudo embaçados. Porque tá chovendo, né? Aí outro dia, que eu peguei ele falando assim pra minha filha. Ai, tá ficando mocinha, hein? Olha a gordurinha na barriguinha dela. Ai. Ele é muito inconveniente, sabe? Em falar essas coisas. E aí eu falei pra ele, para de falar isso pra menina. Sabe? A menina tá entrando na pré-adolescência, né? E já é tão difícil, porque o corpo muda. Logo vira mocinha, ela não é ainda, tudo, mas logo, né, fica mocinha e tal. Eu falei assim, já não é legal virar mulher. Já falei desse jeito pra ele, né? E ainda tem umas pessoas chatas que ficam falando asneira, né? Enfim, galera, o que eu quero dizer com isso, sabe? Siga o seu caminho. Siga as suas vontades, faça no seu tempo o que for bom pra você. Ah, você precisa emagrecer? Vai, mas do jeito que for bom pra você, no horário que for bom pra você, sabe? Se alimente de uma forma saudável, pra você, se você quer. Não porque o que as pessoas vão falar, ou o que as pessoas vão pensar, ou porque o fulano falou que eu tô gorda, ou porque o ciclano falou que, né, eu tô obesa, né, tô fora do peso, tô feia, porque antes você era magra e bonita, agora você tá gorda e feia. Não, sabe, gente, não vá pela cabeça de ninguém. Faça por você. Mude por você, não mude por ninguém. Mude porque você quer mudar. Mude porque você precisa. Não porque o fulano falou. É isso que eu quero dizer, sabe? Foi só um pequeno desabafo que eu fiquei meio chateada aí de saber do menininho, né? Que acho 11 anos, tem que fazer tipo endoscopia, porque os amiguinhos tá falando, né? Enfim, mas olha, galera, um beijo, fica com Deus. Eu cheguei agora aqui na empresa e a gente conversa no próximo vídeo.